No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Oi pessoal, eu sou a Mayara e esse é o Dark Academia 101, ou seja, por onde começar nesse movimento. Esse vai ser um vídeo em que eu vou entrar em mais detalhes sobre a Dark Academia, então se você não sabe nada, não sabe o que eu tô falando, não sabe o que é isso, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo do canal sobre ele. Ele tem 5 minutos, é super curtinho, pra você entender o geralzão do que seria todo esse movimento, essa subcultura da Dark Academia. No vídeo de hoje eu realmente vou recomendar alguns livros, filmes, vou falar sobre decoração e tudo mais que você pode incorporar na sua vida pra ser um pouquinho mais Dark Academia. A primeira sessão desse vídeo é o que assistir. Se você já viu pelo menos um dos meus vídeos da Dark Academia, você sabe que eu tenho uma lista com 27 filmes agora. Cada vez que eu assisto um, eu vou colocando mais lá. No primeiro vídeo eu acho que tinha 16, agora já tá com 27. São 27 filmes que se encaixam nessa estética. Então eu não vou citar todos os 27 aqui, porque você pode ver essa lista que vai estar no box de informações. Mas eu vou falar um pouquinho quais foram os critérios que eu olhei quando eu fui selecionar esses filmes. E eu basicamente selecionei filmes que estão de acordo com a estética visual da Dark Academia, alguma parte da história se passa em uma universidade ou os personagens principais são estudantes. O filme talvez ele trate sobre a história de um grande pensador, um grande escritor ou escritora. Estão relacionados com as artes e humanidades de alguma maneira. Focam em alguma profissão na qual o personagem principal se imerge tanto naquilo que aquilo o consome de alguma forma. Ou tratam sobre algum tema mais sombrio, digamos assim. As séries que eu selecionei seguem a mesma linha e se você me segue no Instagram você já sabe que séries são, porque eu fiz um template com todas essas séries que eu considero Dark Academia. Seriam elas Hannibal, Sherlock, Dear White People, How to Get Away with Murder, Peaky Blinders e Mindhunter. A segunda coisa que você pode consumir no mundo Dark Academia são os livros. Só que os livros, eles são a área mais cinza dentro da estética e do movimento. E antes de comentar os títulos específicos que eu separei pra vocês, eu queria deixar uma coisa um pouco clara. É que eu, particularmente, acredito que uma das coisas principais da estética é incentivar a leitura. Então, se você tá lendo qualquer livro, mesmo que ele não faça parte dessa estética, seja um livro de estudos, ou seja até um young adult romance, você ainda pode fazer parte do movimento Dark Academia, porque essa é uma das coisas principais do movimento. Incentivar a leitura independente do tipo de livro que você leia, sabe? Você não precisa ler, tipo, uma tragédia grega pra participar. Você pode ler outros tipos de conteúdo que te agradem mais. É claro que eu adoro os temas principais da Dark Academia, toda aquela questão dos dilemas morais dos personagens, as questões filosóficas. Mas eu não gosto desse separatismo de que se a pessoa não lê esse tipo de gênero, ela não pode fazer parte do movimento de alguma forma. Eu acho que é aquela questão de elitismo cultural e eu definitivamente não apoio. Eu acho que às vezes a pessoa pode olhar pra essa estética e pensar que é muito uma questão de elitismo cultural, mas eu vejo de um jeito completamente diferente. Então assim, eu queria deixar isso claro antes de falar os títulos que eu indico e que são indicados dentro da estética, até porque eu não li todos. Outra coisa é que eu já recebi comentários no meu primeiro vídeo da Dark Academia que tinham pessoas que têm medo de virar modinha as coisas que a Dark Academia influencia, como por exemplo música clássica. E aí eu respondi pra pessoa, tipo, qual seria o problema disso de virar modinha, até porque essa expressão é meio besta na minha opinião. Eu acho que o objetivo desse movimento é fazer com que as pessoas entendam que todo esse tipo de conteúdo é pra elas também, sabe? Não é uma coisa que às vezes você pensa, música clássica, quem ouve música clássica? Você tem essa idealização dessa pessoa específica na cabeça e se você não pertence a esse grupo que essa pessoa pertence, você talvez não seja, sei lá, autorizado a ouvir esse tipo de música. Mas não é bem assim, sabe? Então eu acho que esse é uma das questões mais legais da estética, mais legais do movimento. Então é basicamente isso, sabe? Você faz parte disso também, é isso que esse movimento influencia, que você consuma coisas culturais independente de quem você seja. Os livros, como eu falei, são divididos naquelas duas categorias, que são os livros indicados pela estética e os livros que se encaixam na estética. Os livros indicados seriam os clássicos, né? Os grandes clássicos que tem por aí da literatura. Como, por exemplo, o Drácula, o Dom Casmurro, Jane Eyre, Sob a Redoma, Frankenstein, Dorian Gray, Hamlet,
poesia no geral, mas principalmente a da época do romantismo, Noite na Taverna e entre milhares de outros. Qualquer clássico é válido, mas eu acho que deu pra perceber que todos que eu citei aqui focam em temas um pouco mais sombrios, digamos assim. Esses são os que mais aparecem dentro do movimento que as pessoas participam, elas geralmente recomendam esses, mas como eu disse, qualquer clássico é válido. Os livros que se encaixam na estética, eles giram em torno dos mesmos temas que eu comentei para os filmes e séries, toda aquela questão acadêmica, os dilemas morais e tudo mais, e seriam alguns deles A História Secreta, Vilão, Nona Casa, O Pintacilgo, Norwegian Wood, Sociedade Secreta, Rosa e Túmulo, If You Were Villains, Bunny, O Clube dos Oito, Cordialmente Cruel, Real Life, O Amigo de Infância, A Canção de Aquiles, Garotas Como Nós e milhares de outros que se eu fosse ficar falando aqui, eu ia ficar falando por horas e horas. E assim, a minha dica é você se inscrever no canal, porque eu pretendo ler muitos dos livros que eu citei e outros que eu acabei deixando de fora, porque como eu disse, senão o vídeo ia ficar muito grande. Então se inscreva aí que eu com certeza quero muito ler esses livros e trazer conteúdo sobre eles aqui pro canal. A próxima sessão do vídeo seria como incorporar a Dark Academia na sua vida. Uma das primeiras questões e mais populares dentro do movimento é a questão da moda, né? Do tipo de roupa que as pessoas que se identificam com esse movimento usam. Se você pesquisar aí no Google, no Pinterest, no Tumblr, no Instagram, Dark Academia Fashion, você vai encontrar muita inspiração. Mas os pontos mais fortes são que são roupas meio sociais, com tons terrosos. Você veria, por exemplo, em filmes de estudantes europeus. E aí tem um probleminha nesse europeu que já comentaram aqui, e é uma discussão dentro da estética, que é como encaixar essa estética em países que não estão de acordo com o clima em que essas roupas são mais utilizadas, como, por exemplo, na Europa. E assim, gente, tem muita opção. A gente às vezes acredita que não, mas realmente tem. Essa blusa, por exemplo, que eu tô usando, ela é super estética. A questão dos botãozinhos aqui, que parece uma roupa mais estudante também, e o tom dela, e tipo, não é uma roupa quente, tá mó calor aqui hoje, e realmente dá super pra usar. Também dá pra usar camisetas gola alta de mangas curtas, uma blusa branca com regata por cima, saias, shorts. Tem muita coisa que dá pra você usar na estética. Eu vou tentar colocar aí no vídeo, enquanto eu tô falando, algumas dessas concepções de roupas que eu já vi pela internet. Enfim, gente, eu acho que opção é o que não falta. É óbvio que tem essa questão de roupa é uma coisa de consumo e às vezes tem roupas que são mais caras. Mas assim, olha, dá pra achar muita coisa assim em conta mesmo. A questão dos bazares, que eu já comentei aqui antes, que dá pra você achar muita coisa legal em bazar. Essa blusinha mesma eu não paguei muito caro, comprei na C&A. Então assim, dá realmente pra achar as coisas num preço mais em conta, mas você também não precisa usar essas roupas, você às vezes só quer, tipo, incorporar alguns fatores. Eu só estou dando dicas, sabe? Se você não se sentir à vontade, não é o seu estilo nesse sentido, você não precisa usar, você pode participar da estética e do movimento de outras maneiras. Além da moda, você pode incorporar a estética no seu dia a dia fazendo algumas das atividades que a estética influencia, que seriam como, por exemplo, o mais crucial, que eu já comentei aqui antes, que é a leitura, mas também tem a escrita, o estudo, a prática de alguma forma de arte, a visitação de lugares culturais como os museus, bibliotecas, assistir os filmes do gênero que eu já citei, estudar línguas, que é uma coisa bem grande na estética também. Eu não sou muito adepta a isso, porque, como eu já comentei em algum vídeo sobre a estética, eu acho que língua é uma coisa muito complicada e assim, eu não estudo, gostaria de estudar outras línguas, mas não é uma coisa que eu foco muito pensando nessa estética, mas é uma coisa bem comum dentro do movimento, esse estudo de línguas. Outra coisa bem predominante na estética é a música, e aí também pra mim existem dois segmentos, que seriam a música mais tradicional, que seria a música clássica e o jazz, e também teria a música mais contemporânea, que eu vou deixar algumas playlists no box de informação, mas seriam algo entre o indie e o rock alternativo, sabe? No seu ambiente da sua casa, por exemplo, no seu quarto, você pode se inspirar também nessa estética em algumas questões. Se você procurar Dark Academia Decoração, ou Decor em inglês, né, você vai achar bastante coisa aí também de decoração, pode pesquisar nas mesmas redes sociais que eu tinha falado antes, no Pinterest, no Instagram, você vai encontrar bastante coisa. Eu fiz um Reels pro Instagram mostrando como eu deixo a minha mesa mais Dark Academia, eu coloquei algumas coisinhas nela pra deixar, ficou bem legal, recomendo que vocês me sigam por lá, porque eu tô sempre postando Reels agora, eu já postei 2, estou adorando trabalhar com esse novo tipo de conteúdo, mas enfim, você tem várias coisas que você pode adicionar. A principal seriam os livros mesmo, mas também, livro é um negócio também que tá muito caro
ultimamente, sempre foi, mas eu acho que tá pior agora, então você também não precisa ter uma estante enorme de livros. Como eu falei, essa estética é uma coisa que você tem que fazer que se sinta bem, esteja dentro dos seus parâmetros possíveis. Então se você fala, ai, eu não posso comprar vários livros, então não posso fazer parte da estética, não, sabe? Vai em bibliotecas, leia esses livros de outras maneiras, sabe? Tente entrar em contato com essas formas de cultura de outras maneiras, sabe? Como eu falei, as bibliotecas, tem bibliotecas online, tem muito livro, principalmente os clássicos, que tá em domínio público, que você acha na internet. Então assim, eu estou tentando trazer de uma maneira que dê certo pra todo mundo. Como eu já falei no meu primeiro vídeo, é um movimento que às vezes ele é meio elitizado, mas como eu disse, eu acho que dá sim pra gente diversificar ele de algumas maneiras. Ainda falando, que eu acabei me desviando do assunto, ainda falando sobre decoração, a maioria das coisas são aquele tom mais terroso mesmo, os tons de madeira, por exemplo, e coisas antigas, que você pode incorporar também. Mas mais uma vez, você não precisa mudar a sua vida para participar do movimento que é o Dark Academia. Você não vai conseguir, eu não consigo viver essa estética 24 horas por dia, sabe? É uma coisa que eu faço para me divertir de certa forma. Se você já gostava desses elementos, é uma maneira de você se encontrar dentro dessa comunidade e também, como eu falei, se divertir e apreciar essas coisas que são, na minha opinião, coisas muito boas. O último item, porque esse vídeo já deve estar enorme, seriam as pessoas para seguir. Desde que eu fiz o meu primeiro vídeo da Dark Academia, tem muita gente que eu descobri, não muita, mas um número considerável de pessoas que eu descobri aqui no Brasil que já produziam ou passaram a produzir depois daquele vídeo, então eu fico muito feliz também que algumas pessoas conheceram todo o movimento por causa do meu vídeo e começaram a fazer coisas sobre isso por causa dele. Então eu vou deixar todas essas pessoas que eu conheço no box de informações também. Eu também saí numa reportagem do Globo sobre a Dark Academia, então assim, loucura. Vou deixar a reportagem aqui também, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, talvez você não tenha visto. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas e ajudado vocês a pegarem algumas recomendações aqui do que eu indiquei e de como incorporar mais essa estética, se é uma coisa que você se interesse. E é isso então, até mais!